Falando agora dos limites ao exercício do poder constituinte, primeiro a gente tem limites explícitos e depois a gente comenta de limites implícitos. Limites explícitos são aqueles que estão explicitados no texto, né? Estão expressos no texto. E limites implícitos são aqueles que, através da leitura da Constituição, de todos os seus dispositivos, implicitamente impõem um limite à atuação dos legisladores constituintes no exercício do poder constituinte derivado, tá? E o primeiro limite explícito que a gente extrai explicitamente da Constituição são os chamados limites materiais. E limites materiais são aquelas matérias que não podem ser objeto de manifestação, de exercício, né, do chamado poder constituinte derivado, que são as cláusulas pétreas. Nas cláusulas pétreas, aquelas matérias que são tidas então como imutáveis, o legislador constituinte, no exercício do poder constituinte derivado, ele encontra limites. Ele encontra os chamados limites materiais, porque naquelas matérias não é possível propor propostas de emenda, né? Manifestação do poder constituinte derivado reformador, tá? São aquelas matérias do artigo 60, parágrafo 4º, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais, né? Os chamados direitos fundamentais, certo? Além de limites materiais, ou seja, matérias que o legislador constituinte encontra limites traçados na Constituição, tá? Então é derivado da Constituição essa limitação, né, do exercício do poder constituinte. A gente tem também limites circunstanciais, tá? Que dizem respeito a determinadas circunstâncias em que não pode haver manifestação do poder constituinte derivado, tá? No caso, derivado reformador, né, pessoal? Não pode haver aí, em determinadas circunstâncias, quando impera a intranquilidade no seio do Estado, não podem tramitar propostas de emenda, tá? Em razão aí da necessidade de se buscar uma tranquilidade no seio do Estado. Ou seja, em circunstâncias onde há essa falta de tranquilidade na sociedade, não se pode propor uma proposta, um projeto de emenda à Constituição, tá? Isso encontra disposto aonde? No artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, quando menciona aqui o seguinte. Parágrafo 1º. A Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Nessas circunstâncias de decretação de intervenção federal, de decretação de estado de defesa ou de estado de sítio, essas circunstâncias marcam um estado que não passa por um momento de tranquilidade, né? São os chamados momentos de intranquilidade social, tá? Então, a intervenção federal, possibilidade do Estado federal intervir nos Estados membros, tá? A gente vai encontrar isso no artigo 34 da Constituição. O 34, ele diz assim, ó, com relação à intervenção federal. A União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal, exceto para, tá? Então, normalmente, a regra é não intervir, mas a exceção é a intervenção quando? Quando procurar manter a integridade nacional, ou seja, um estado membro quer se desvincular do governo federal, né? Quer se tornar um estado soberano, né? Quer declarar a independência, como já ocorreu no passado com o Rio Grande do Sul, né, que queria se desvincular do governo brasileiro e queria estabelecer ali um novo estado soberano, uma nação soberana. Isso poderia levar a uma intervenção federal no Rio Grande do Sul, assumindo então o governo federal o papel do governo estadual, aquele governo do Rio Grande do Sul voltado a se desvincular do nosso estado federal. Tá? Então, a intervenção federal é quando o governo federal assume o exercício do poder político dentro dos estados.
tá? Passando ele a ditar as regras, tá? Diz também o inciso 2 que cabe uma intervenção federal da União nos estados para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação a outra, tá? Então, se tivesse ali uma declaração de guerra entre estados, né, o governo federal poderia intervir nesses estados, tomando o poder político dos governadores e passando ele a exercer este poder dentro do estado membro, tá? Diz ainda, inciso 3, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Essa seria a hipótese da intervenção federal no Rio de Janeiro, quando o governo federal assumiu o controle da segurança pública. Lembra quando estava aquela verdadeira baderna no Rio de Janeiro, né? No ano passado, salvo engano, ou pouco tempo atrás, e o governo federal interviu na área de segurança pública. Ele não interviu de maneira total no governo, mas nas questões de segurança, quem passou a controlar as políticas públicas de segurança do estado do Rio de Janeiro foi o governo federal, quando ele mandou as tropas das Forças Armadas, né, tomarem conta das favelas, né, imporem ali barreiras dentro do estado, no exercício dessa, na verdade, na busca de uma maior segurança e trazendo ali, colocando fim, pondo termo, então, como diz o inciso 3 do artigo 34, a esse grave comprometimento da ordem pública, né? Estava uma verdadeira bagunça lá, através aí de queimando-se ônibus, né? Atacando delegacias, né? Então, diante dessa ofensa, desse grave comprometimento da ordem pública, o governo federal decretou uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, assumindo para si o controle das questões de segurança, uma vez que essa intervenção federal não foi geral, como eu falei, mas apenas em matéria de segurança, ok? Então, a intervenção federal, a gente vai encontrar aqui disposto as hipóteses em que ela pode ser decretada nos 7 incisos do artigo 34, tá? Mas poderia ser também um outro momento de intranquilidade social, né, no seio do Estado brasileiro, no seio da sociedade brasileira, que também não permitiria o trâmite de uma proposta de emenda constitucional durante o chamado estado de defesa ou estado de sítio, né? O estado de defesa, ele vem previsto no 136 da Constituição. Decretar um estado de defesa, né? Diz aqui o 136 que o presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, ou seja, órgãos ali de aconselhamento ao presidente da República, né? Ele pode então decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave ou iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Veja, estado de defesa foi o que foi decretado em Minas quando do rompimento da barragem lá de Mariana, né? Nada mais do que em locais restritos e determinados, como diz o 136, o presidente da República, então, né, decretou o estado de defesa para que aquele momento de instabilidade dentro do estado, né, em razão ali daquela calamidade da natureza, de grandes proporções da natureza, para que num prazo mais breve possível possa se restabelecer a tranquilidade no seio do estado, tá? E fala mais a respeito desse estado de defesa, que vocês vão estudar quando chegarem no artigo 136 da Constituição, né? Mas diz aqui o parágrafo 1º que o decreto que institui o estado de defesa determina o tempo de atuação, vai dizer de que modo, né, as áreas serão abrangidas e vai indicar nos termos e limites da lei as medidas que serão adotadas, tá? Então o governo federal, ele diz quais serão as medidas que deverão vigorar até o restabelecimento da paz, da tranquilidade social, acabando com aquele momento de instabilidade e de grande calamidade, né, em razão desse evento da natureza ocorrido, tá?
Diz depois as restrições nos incisos aqui desse parágrafo primeiro, os tipos de restrições, né? E o parágrafo 2º diz que o tempo de duração do estado de defesa não pode ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Tá? Então, o estado de defesa são aqueles momentos de intranquilidade social dentro do estado, quando ele é atingido por questões de calamidade, de grandes calamidades públicas, oriundas de evento da natureza ou de situações que trazem aí uma instabilidade dentro do estado, uma chamada instabilidade institucional, ok? Mais grave do que o estado de defesa, ou melhor, para tentar aí retornar a tranquilidade no seio do estado, né? Existe ainda a decretação do estado de sítio, voltado a situações de intranquilidade mais graves que podem acometer o estado brasileiro, tá? E o estado de sítio ele vem no 137. O 137 diz então que o presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, pode solicitar ao Congresso Nacional uma autorização para decretar estado de sítio. Quando? Nos casos de comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Ou seja, se decretou o estado de defesa, se adotou as medidas previstas aqui no 136, porém continua sendo ineficaz na busca de se restabelecer a tranquilidade social. Então, pode-se decretar aí um chamado estado de sítio, e que também tem aqui previstos, né, na Constituição, as medidas que serão tomadas com a autorização do Congresso Nacional, tomadas pelo presidente da República, mas com autorização do Congresso Nacional, tá? E uma segunda hipótese para a decretação de estado de sítio, uma situação mais grave aí dentro do estado, que traz uma intranquilidade, seria a declaração de estado de guerra ou resposta a uma agressão armada estrangeira, tá? Então, quando o Estado brasileiro declara guerra ou se defende de uma agressão armada de um outro estado estrangeiro, o governo decreta estado de sítio, tá? E nesse caso, diz aqui ainda os dispositivos, o 138, que o estado de sítio decretará o decreto, né, que decreta, vai dizer a duração dele e quais são as medidas de execução, né, as garantias constitucionais que ficam suspensas, tá? Então, o que será feito durante esse momento de intranquilidade social, de decretação do estado de sítio, tentando retornar a um momento de tranquilidade social. Tá? Depois diz aqui o parágrafo 1º que o estado de sítio não pode ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado, né, de cada vez por prazo superior a 30 dias. Então ele pode ser prorrogado, tá? Mas cada prorrogação deve ocorrer por prazo de no máximo 30 dias, tá? No caso do inciso 1. E no caso do inciso 2, que fala dessa agressão estrangeira ou de declaração de guerra, o prazo do estado de sítio vai poder ser decretado pelo tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira, tá? Então, pessoal, cumpria-nos mencionar o que é intervenção federal, o que é estado de defesa e estado de sítio, apenas para dizer que nessas circunstâncias, no qual o Estado brasileiro passa por esses momentos de instabilidade, por esses momentos de falta de tranquilidade social, que nestas circunstâncias não pode haver o trâmite de propostas de emenda constitucional. Não podem, então, os legisladores exercerem o poder constituinte derivado reformador, tá? Essa manifestação, né, do poder constituinte, ela não poderá se dar nessas circunstâncias, tá? Porque uma vez restabelecida a tranquilidade social, o projeto ele pode voltar a tramitar, tá? Então, o que a Constituição veda no parágrafo 1º não é a apresentação de uma proposta de emenda, mas sim o seu trâmite. Porque naquele momento em que a sociedade passa por uma instabilidade, poderiam os legisladores, né, querer aprovar uma lei ali no escuro, na surdina, uma vez que o povo estava mais preocupado com uma declaração de guerra estrangeira, com uma grande calamidade pública que atingiu o Estado brasileiro, né, ou com essas situações de intervenção federal, né, para tentar restabelecer a ordem dentro do Estado. Tá? Então,
Esses são limites circunstanciais para a manifestação do poder constituinte. Volto no próximo vídeo para falar de outro limite explícito e também dos limites implícitos à manifestação do poder constituinte derivado.